Sejam todos bem-vindos à nossa reunião do Evangelho no Lar, da Casa Virtual Luz Espírita. Com auxílio e proteção dos benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, eu, Tiago, em nome de toda a Cavile, agradeço por nos receberem em seus lares. Hoje, a nossa equipe está composta pelos nossos irmãos Sérgio, Marcos e Cristiane, nos auxiliando na sustentação das boas energias, para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais. Pela irmã Isabela, com a prece inicial, nossa irmã Célia, com a leitura e reflexão do livro Caminho, Verdade e Vida, e por mim, que estarei conduzindo a reunião, bem como a solicitação à espiritualidade protetora que se faz presente junto a cada um que está participando, onde for que se encontre, na harmonização dos lares e fluidificação das águas. Neste momento, solicito a todos que estão nos acompanhando, dentro de suas possibilidades, deixem seus afazeres materiais por alguns instantes. Isso é muito importante. Se reúnam com quantos puderem da família, ou que seja apenas conosco, para que possamos, com os pensamentos unidos, desfrutarmos e recebermos com o coração aberto os benefícios desse banquete de luz e harmonia que são levados para as famílias em seus lares. Pedimos, se já não o fizeram, que providenciem um recipiente com água para a fluidificação, lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Vamos dar início ao nosso Evangelho de Jesus no lar, buscando interiorização, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai maior, a Jesus, nosso Mestre, a nossa Mãe Espiritual Maria de Nazaré e a toda a espiritualidade protetora, estando sempre em constante oração. Queridos irmãos, que Jesus nos abençoe. Jesus, Senhor de nossas vidas, rogamos a Ti, Senhor, para que nos abençoe neste momento de estudo e reflexão do Teu Evangelho de amor. Inspire-nos, Mestre, auxilie-nos em entendimento, acima de tudo, mostre-nos o caminho do bem, para que possamos, assim, evoluir e praticar o Teu Evangelho no nosso dia a dia. Que no fim desses estudos possamos sairmos esclarecidos, enriquecidos dessas palavras que nos vêm e toquem nossos corações, e que possamos colocá-las em prática no dia a dia de nossa existência. Assim sendo, nosso amado Mestre Jesus, em Teu nome, em toda espiritualidade que nos assiste neste momento, possamos começar o nosso Evangelho no lar. Que assim seja, graças a Deus. Capítulo 50, Conto de Si. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Paulo. Romanos, capítulo 14, versículo 12. É a se consagra a solução de todos os problemas, alusiva à esfera que o rodeia no mundo. Entretanto, é necessário, saiba a espécie de contas que prestará ao Supremo Senhor, ao termo das obrigações que lhe foram cometidas. Inquieta-se a maioria das criaturas com o destino dos outros, descuidadas de si mesma. Homens existem que se desesperam pela impossibilidade de operar a melhoria de companheiros ou de determinadas instituições. Todavia, a quem pertencerão de fato os acervos patrimoniais do mundo? A resposta é clara, porque os senhores mais poderosos desprender-se-ão das economias planetárias, entregando-a aos novos operários de Deus para o serviço da evolução infinita. O argumento, contudo, suscitará certas perguntas dos cérebros menos avisados.
Se a conta reclama refere-se ao círculo pessoal, quem tem o homem a ver pelas contas de sua família, de sua casa, de sua oficina? Cumpre-nos, então, esclarecer que os companheiros da intimidade doméstica, a posse do lar, as finalidades do agrupamento em que se trabalha, pertence ao Supremo Senhor. Mas o homem, na conta que lhe é própria, é obrigado a revelar sua linha de conduta para com a família, com a casa em que se asila, com a fonte de suas atividades comuns. Naturalmente, ninguém responderá pelos outros. Todavia, cada espírito, em relacionando o esforço que lhe compete, será compelido a esclarecer a sua qualidade de ação nos melhores departamentos da realização terrestre, onde foi chamado a viver. Cada um de nós é responsável pela nossa evolução. Temos livre-arbítrio e somos seres individuais na nossa evolução. Nós não podemos passar pelo sofrimento do outro. Nós não podemos passar pela prova dos nossos filhos, dos nossos maridos, das nossas esposas, dos nossos pais. Mas isso não quer dizer que, já que eu não posso fazer, então isso não é problema meu. A caridade, a misericórdia e o amor vai nos cobrar o que nós não fizemos. Nós não podemos passar, mas podemos ajudar, dando força, dando estímulo, não exigindo, mas de uma maneira mais sutil, mais convidativa, persuasiva, de uma forma mais delicada, convidar essa pessoa a enxergar as possibilidades que ela tem de crescimento. Se ela não quer, já não é mais a nossa responsabilidade, mas nós temos que tentar até o fim, porque senão seria omissão, porque pecamos por atos, palavras e a omissão. A omissão é tão cruel quanto o crime. Deixar uma pessoa porque ela tem que evoluir sozinha é omissão. Todos vão deixar, outras pessoas assumirão outros lugares. Não devemos ficar tão desesperados também com a vida dos outros. Como deixar de cuidar da nossa experiência para querer tanto levar a do outro? Temos que ter o discernimento também. Nós temos que ajudar, mas não tomar a frente, não empurrar o irmão. O crescimento pertence a ele. O crescimento pertence a essa pessoa, senão não há o mérito dele. Seria o mérito nosso. Nós não podemos fazer para ele e não podemos deixar de ajudar. Temos que equilibrar a nossa participação aos nossos amigos, às nossas instituições e nosso centro familiar, com bom senso, pedindo oração aos irmãos espirituais para que nos ajude a encontrar um caminho que ajude com que a gente cumpra a nossa obrigação sem interferir nesse livre-arbítrio e nessa conquista que, quanto mais seja do ser humano, muito mais será grandiosa, muito será mais firme e será mais gloriosa. Vamos usar de misericórdia e da verdadeira caridade, que é amar a pessoa, colaborar com ela e ajudar que ela tenha esse crescimento espiritual, para que ela honre
e para que todos nós honramos o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ensina o amor, a caridade. Ele veio para isso. Ele tinha tudo isso, mas ele não interferiu. Mas ao mesmo tempo nos ensinou, mas nunca nos empurrou ao crescimento. Nos auxiliou. Ele foi o grande exemplo disso. E todos consigamos achar esse equilíbrio. Que assim seja. Eu concordo com a Célia sobre o equilíbrio. Foi bem destacado. Nós, como espíritos imortais, né, todos vamos ter que prestar os nossos contos com o Supremo Senhor. Cada um tem a sua obrigação. E como a Célia disse, né, não podemos tirar a experiência daquela pessoa, que aquela experiência vai crescer ou evitar. Nós, principalmente, quando temos o conhecimento, temos que mostrar o caminho. Essa é a nossa obrigação. Quanto maior o nosso conhecimento, maior a nossa responsabilidade. Não somente com o próximo, mas com nós mesmos, né? Então, precisamos mostrar o caminho, auxiliar de acordo com as nossas possibilidades. Como Emmanuel diz, sobre a finalidade do agrupamento de pessoas, geralmente acontece na nossa família, no meio familiar, que nós temos a oportunidade de reajuste um com o outro. Então evoluímos juntos, né? A evolução é coletiva, mas o esforço é individual. Então cada um tem que fazer a sua parte, não se preocupar muito com o que a outra pessoa está fazendo, né? Precisamos olhar para nós mesmos, ver também se estamos cumprindo com a nossa obrigação, essa obrigação de melhoria, né? Se a gente está tendo a fé o suficiente. E precisamos ter a paciência, não só a paciência, também como sermos pacificadores, trazer harmonia no ambiente onde nós vivemos, com as pessoas que nós relacionamos e dar o nosso melhor, né? Não vamos responder pelas ações de outros, mas precisamos responder pelas nossas próprias ações. Então o esforço, a nossa vontade e a nossa perseverança é diária, né? O nosso horário vigiar. E assim, tentando melhorar a cada dia. Bom, diante das colocações que estamos fazendo, né, concordo realmente com tudo que está sendo dito. Mais uma vez, Emmanuel nos faz refletir por temas sempre atuais. Quando ele fala de que nós estamos sempre preocupados com a vida dos outros, né, e não nos preocupamos com a nossa e deixamos de fazer o que nos compete, julgando a vida do nosso próximo. Sendo que quando a gente está diante de Deus, a verdade é que Deus não vai querer saber o que o nosso vizinho fez ou deixou de fazer, o que o nosso coleguinha do trabalho faz ou deixou de fazer, e sim das nossas ações. E uma das partes que mais me chama a atenção nessa reflexão, porque enquanto esses outros que muitos de nós no dia a dia estão sempre prestando mais atenção na vida deles, é quando se diz respeito aos nossos entes mais queridos, os que estão dentro de nossas casas, né? Eu falo como mãe, então, assim, nós olhamos para os nossos filhos, independente da idade. É claro que aqui eu quero falar de quando eles são mais velhos, né? Que ainda queremos tomar atitudes por eles, fazer escolhas por eles, esquecendo que Deus também lhes deu o livre-arbítrio. E que por mais que nós educamos, orientamos para o bem, por amá-los muito, estamos sempre querendo protegê-los, achando que nossas escolhas são melhores do que a deles. Então, eu penso que nem da conta da vida dos nossos filhos nós vamos prestar a Deus, e sim as nossas atividades perante a educação deles, né? Então, quando Allan Kardec também fala amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que queríamos que os outros fizessem por nós, eu acho que é apenas orientá-los, não tomar atitudes por eles, né?
Então, essa reflexão de Emmanuel me faz pensar o quanto nós vamos dar conta de nossas vidas para Deus no momento, né, que nós atravessarmos para o outro lado, e vamos deixar com que nossos entes mais queridos tomem as próprias decisões, né? Apenas pedimos que essas decisões sejam sempre baseadas nos ensinamentos que levamos até eles, do Evangelho, os ensinamentos, né, de Jesus, para assim que eles possam sim tomar boas decisões e eles mesmos, quando chegar a hora, possam dar conta de si mesmos. Então, eu penso agora, a mensagem que eu quero passar diante dessa reflexão é que todos nós possamos fazer a vontade do nosso Pai e lembremos que antes que queiramos dar conta dos outros, mas que cuidamos da nossa conta, né, que por sinal ainda é muito devedora, para que a gente ainda tenta dar conta dos outros. Então a mensagem que eu deixo diante dessa reflexão é essa. Bom, eu entendo em relação a tudo que foi dito, né, que de fato nós estamos analisando o texto de uma maneira bem coerente. Mas eu acrescentaria o seguinte: quando nós recebemos a possibilidade de retornar à vida aqui terrestre, e se nós acreditamos que estamos em constante evolução no estágio espiritual, cada associação que a gente vem inserido nesta nova missão é um processo de você poder evoluir para um estágio melhor. Então, se a gente entra num ambiente social, num ambiente familiar, certamente há um motivo para que a gente esteja ali. Lógico que numa visão inconsciente desta evolução, a gente vai passar despercebido de todas as coisas que estejam acontecendo. Então veja só, se a gente tem numa relação familiar, uma esposa, os filhos, e estamos inseridos nela, certamente todos aqueles espíritos, de alguma forma, estará tendo uma missão no sentido de evolução dentro desse núcleo social. E aí, quando o apóstolo aqui fala que cada um de nós dará conta de si mesmo, é no sentido de o seguinte: nós recebemos uma nova chance, e essa chance não deve ser desperdiçada. Então, a cada ação, a cada atitude que a gente tenha que adotar, que nós saibamos que há um sentido nela. Então, se a gente traz ou causa ou recebe algum sofrimento, com certeza isso aí é um reflexo de algo que a gente deva passar para que possa evoluir. Então, quando a gente busca observar muito nos outros, em geral, a gente observa o que nos magoa. E talvez, nesse sentido, a gente não consiga estar atento às coisas que a gente possa estar provocando naquelas outras pessoas que, do ponto de vista espiritual, estão passando por esse processo de evolução. E o fato da gente estar ligado na questão do Evangelho e tentar ir se corrigindo é o que vai nos fazer conseguir entrar nesse aspecto de verificar o seguinte: olha, não é o outro que eu tenho que olhar, é o que eu estou fazendo. Por quê? Porque certamente quando a gente falecer, nós vamos ter esse novo momento, e aí quem ficou permaneceu, e nós é que vamos ter que arcar com aquilo que nós demos conta. Certamente que se nós conseguimos melhorar numa nova oportunidade, talvez a gente venha mais evoluído. Do contrário, certamente a gente vai
vai ter que pagar ou perceber que fizemos algo para aquele núcleo, seja ele familiar, seja ele social, do ponto de vista de amigos e outros relacionamentos. Então a gente precisa focar nisso. Eu tive uma nova oportunidade de voltar para cá, de evoluir naquilo que o meu passado já repassou para os demais, certo? Então, a cada vez nós é que vamos prestar conta e não quem está ao nosso redor. Quando eu falo isso, é no sentido da gente falecer e ter que prestar conta. Levemos em nosso coração os ensinamentos tão bem explanados, buscando nos interiorizar com pureza na alma, refletindo intimamente sobre as colocações por alguns minutos, ouvindo uma canção e nos indagando: será que estamos vigiando nossos passos a fim de darmos contas de nossos atos a Deus? Após nossas reflexões, vamos elevar com todas as forças da alma e pureza no coração nossos pensamentos ao nosso Pai, ao nosso irmão maior Jesus, direcionando nossas energias para a harmonização dos lares e fluidificação das águas, e com o auxílio da espiritualidade de luz protetora que se encontra junto a nós todos, que possamos abrir nossos corações para termos forças, discernimento, vontade para nos corrigirmos interiormente e podermos promover a paz, a harmonia e mais amor junto à nossa família que convive conosco em nossos lares. Vamos pedir essa harmonização em favor de todas as famílias que de uma forma ou de outra se conectaram nesta rede de luz e oração em busca de conforto diante das desavenças que começam nos lares, se estendendo para toda a sociedade. Pedir a harmonização por nossa família, onde quer que se encontrem, mesmo aqueles que não convivem conosco, por nós mesmos, como também por aqueles que já partiram para a pátria espiritual, que sejamos todos amparados e possamos encontrar a paz e a cada novo dia sermos um pouco melhores. Pedir pelas famílias do nosso país, do nosso planeta e de todos os recantos do universo. Pelos animais, que sejam amados e respeitados por nós humanos. Por todos os nomes que desfilam em nossa mente neste instante e precisam de auxílio para se harmonizarem interiormente. Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias e mentores espirituais, principalmente aos integrantes da corrente médica do espaço, que coloquem em nossas águas os fluidos astrais magnéticos, vitais e espirituais, o medicamento a que cada um necessita, para curar as enfermidades e anomalias existentes em nossa alma e corpo físico.
Que os fluidos divinos nos proporcionem mais saúde e vitalidade, coragem e força nos trabalhos do bem, elevando a alma para vivermos em harmonia com tudo e com todos. Que assim seja. O nosso muito obrigado à espiritualidade da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, que nos ampara e ilumina. Envoltos pelo manto de amor incondicional de Maria, pedimos a permissão em nome do nosso Mestre Jesus para encerrar o Evangelho de hoje. Fiquem todos com os pensamentos confiantes, no amparo e proteção, sob as bênçãos de nosso Pai Maior Deus, nosso Mestre Jesus, nossa Mãe Espiritual Maria de Nazaré e de toda espiritualidade protetora, para que possamos viver em paz, com alegria e amor. Assim, até o próximo Evangelho no Lar, na Casa Virtual Luz Espírita.